Olá pessoal, tudo bem? Iniciando esse vídeo agradecendo a todos vocês que têm orado pela minha vida, têm pedido a Deus para que eu seja curada e Ele tem agido poderosamente e finalmente nesta segunda-feira, dia 5 agora de maio, né? Estarei fazendo a minha internação e a cirurgia será realizada no dia 6 de maio, na terça-feira, tá? Então, intensifique as orações. Vou precisar de vocês ainda nessa próxima etapa, visto que a quimioterapia, graças a Deus, se encerrou no dia 7 de março, né? Dá para perceber, meu cabelo já tá crescendo. Essa sobrancelha aqui é minha, não é a minha pseudocelha, como eu falava, né? A sobrancelha de maquiagem, não, agora já não tô precisando mais, né? E tudo isso é bênção de Deus na minha vida. É uma etapa que já está passando em nome de Jesus. E gostaria de aproveitar essa oportunidade, já que a grande maioria dos inscritos não conhece a minha história, nem todo mundo viu o primeiro vídeo que eu postei, então contar um pouquinho do percurso até aqui. Na realidade, tudo isso começou ainda no ano de 2023, quando eu comecei a perceber que as crises de vesícula elas estavam muito mais intensas e recorrentes. E então, mesmo não querendo me preparar para uma cirurgia, mas eu já não estava vendo outra alternativa a não ser realmente fazer a cirurgia de retirada da vesícula, né? E para isso eu fiz todos os exames necessários, tanto tomografia de abdômen, quanto também ultrassonografia abdominal total, enfim. Passei pelo médico da clínica da família, entrei no CISREG e o CISREG ele me direcionou ao hospital Ronaldo Gazola, onde então em janeiro passei por uma triagem para que a cirurgia fosse realizada. Porém, ainda em 2023, na realidade, mais especificamente no mês de outubro, eu tinha feito o meu exame preventivo. E junto com o preventivo, a médica ginecologista particular, né, de uma clínica particular, ela solicitou uma ultrassonografia transvaginal. Nesta ultrassonografia, apresentou na imagem uma mancha com um tamanho considerável, cerca aí de uns 8 a 9 centímetros. Ela disse que estava muito grande para ser um cisto, né? Que um cisto tão grande assim, ele precisava de uma investigação um pouco maior, mas em momento algum essa médica ela chegou a me alertar que, embora eu não estivesse sentindo nenhum sintoma relacionado a esse problema especificamente, que eu deveria de dar atenção a isso. Então, como o que me incomodava era a vesícula, eu corri atrás do problema que me incomodava, que eram as crises de vesícula. E voltando, né, para janeiro de 2024 já, lá no Hospital Ronaldo Gazola, quando eu passei pela triagem, a médica que me atendeu nesse hospital, ela não quis ver
a minha ultrassonografia transvaginal. Ela só deu atenção aos exames específicos para aquele tipo de cirurgia que eu iria fazer, que foi a abdominal total, o risco cirúrgico, que eu já cheguei com ele pronto, e, enfim, ela, quando eu dei a ultrassonografia da transvaginal para ela simplesmente fez assim com a mão, né, quase que empurrando a pasta, e falou que não precisava ver, né? Daí, creio eu que foi uma falha, porque se ela tivesse visto o exame, talvez eu não precisasse passar pela etapa que eu acabei passando, porque já na mesa de cirurgia, no dia 28 de fevereiro de 2024, eu entrei para fazer uma cirurgia por videolaparoscopia. No entanto, ao fazer a primeira incisão na região aqui acima do umbigo, os médicos se depararam com uma ascite, começou a sair um volume considerável de líquido, e eles então procuraram com o laparoscópio qual seria a possível origem dessa ascite, e se depararam com uma massa nos meus 2 ovários, uma maior no ovário esquerdo e uma menor com as mesmas características no ovário direito. Eles então decidiram suspender a cirurgia, retirar uma amostra do líquido para biópsia, e eu saí então da mesa de cirurgia ali, ainda com a vesícula. Essa vesícula tem cálculos, né? Ela permanece comigo até hoje, dando trabalho, e com uma biópsia que seria feita, com o resultado chegou para mim dentro de uns 40, 45 dias, e esse resultado inicial foi negativo para câncer. Dali eu fiz uma tomografia, depois uma ressonância magnética, e todos esses exames estavam inconclusivos, levando os médicos a acreditar, inclusive eu também, que essa massa, né, esse tumor seria benigno. No entanto, como tinha a característica da ascite, isso acabou me chamando a atenção. Meses se passaram, já em abril, mais especificamente no dia 19 de abril, ainda do ano de 2024, eu passei por um médico na clínica da família que conversou comigo e queria me encaminhar para um hospital de cirurgia geral ou de cirurgia ginecológica para fazer a retirada desse tumor, né, dessa massa. Eu deixei ele falar, né, fazer todas as considerações dele. No entanto, como a ascite estava me chamando muita atenção e o resultado dos meus exames, eles eram inespecíficos para a malignidade ou não, e não havia outra explicação para a ascite a não ser que a origem de todo o líquido formado na cavidade abdominal era da massa. Então eu questionei ao médico, conversei com ele e falei com ele: doutor, o senhor está com todos os meus exames em mão. O senhor, por favor, veja aí como está minha função hepática, minha função renal, tem alguma compressão na veia cava, alguma complicação cardiovascular, algo que justifique essa ascite? E ele me respondeu que não, que a ascite realmente estava sendo provocada pelo tumor. E aí eu aproveitei essa deixa e falei com ele: então, se é do tumor, massa que produz líquido nesse volume pode ser o quê? E aí eu levei ele com essa pergunta à reflexão. E ele então me respondeu que poderia ser um tumor
maligno. E aí chegou ao ponto que eu queria. Por quê? Porque a minha intenção era fazer com que ele me direcionasse para um hospital oncológico, porque caso fosse um tumor maligno, eu já estaria no local certo para fazer o tratamento. E esse questionamento que eu fiz com ele, eu falei exatamente isso, se que era melhor nós tratarmos como se fosse maligno e chegar lá na frente e ver que não era, do que ser maligno a gente negligenciar e eu passasse para um hospital de cirurgia geral e isso levaria aí até o CIGEG me chamar, eu passar pela cirurgia, vir o resultado da biópsia, pelo menos mais uns 6 meses, e se constatasse que era um câncer, dali 6 meses eu ainda voltaria para o início da fila. Então, se eu já estivesse dentro de um hospital oncológico, eu teria mais chance de sobrevida, de cura, enfim. Então, Deus fez com que ele me atendesse e ele me direcionou para o INCA, sendo que a minha primeira consulta na triagem do INCA foi dia 22 de maio de 2024. Porém, mesmo lá no INCA, todos os exames que eu realizei dentro da instituição foram inconclusivos para câncer. Tanto marcadores tumorais como o CA125, que deu uma certa alteração, mas não tão significativa como costuma dar. Eu realizei lá outra tomografia, realizei mais uma ressonância magnética aqui fora, enfim. Mesmo os médicos de lá do INCA, pelo meu quadro clínico, eles acreditavam que o tumor era benigno. Então, eu levei algum tempo para realmente passar por um procedimento cirúrgico dentro da instituição. Eu fui chamada para a cirurgia apenas em 8 de outubro de 2024. O planejamento da abordagem era que eu faria uma esterectomia total, retiraria o tumor e também os órgãos do sistema reprodutor. No entanto, como eles sempre iniciam toda abordagem cirúrgica com uma videolaparoscopia, eles então, o cirurgião então viu que as características morfológicas daquele tumor indicavam malignidade e que também tinham outros pontos, como o peritônio, por exemplo, que constavam uma massa, um crescimento tumoral. E a decisão deles foi não realizar, então não dar prosseguimento à cirurgia, entrar com uma quimioterapia neoadjuvante e fazer uma nova análise no meio dos ciclos. No entanto, eles coletaram sim material, já que a minha primeira biópsia tinha dado negativa, para verificar qual a origem daquele tumor, se realmente era ovário, ou se era peritônio, ou outro órgão, e acabou se espalhando para essas regiões. A confirmação do câncer mesmo, ela só ocorreu no dia 6 de novembro de 2024, quando eu recebi então o resultado da biópsia e da imunocitoquímica, confirmando então adenocarcinoma de ovário. E eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia no dia 13 de novembro de 2024. Foram previstos, então, 6 ciclos de paclitaxel mais carboplatina. Esses ciclos, eles levavam aí em torno de umas 4h30 a 5 horas, porque a primeira hora eu recebia o preparo da quimioterapia, que eram medicamentos
para preparar o meu corpo para receber, né? Tanto com ação antialérgica, enfim. E depois, as próximas 3 horas, era o primeiro quimioterápico, paclitaxel, e no finalzinho, cerca de 40 minutos a 1 hora de infusão da carboplatina. Dia 7 de março de 2025, graças a Deus, foi a minha última quimioterapia. Vocês têm me acompanhado aqui. Daí, então, começou a corrida para que eu fizesse essa cirurgia agora de citorredução, porque a literatura, né, os artigos publicados dentro da área de oncologia, e tendo por referência o tipo de câncer que eu tenho, que é o câncer de ovário, então preconiza que de 4 a 8 semanas é o período ideal pós-quimioterapia para que a citorredução, a cirurgia de citorredução seja realizada. Então foi uma corrida contra o tempo, realizamos com o auxílio da oncologia todos os exames pré-operatórios, passamos pelo risco cirúrgico e dentro da instituição tem alguns passos que a gente precisa seguir, além da reavaliação do próprio cirurgião da ginecologia, a gente precisa passar também por uma etapa chamada mesa redonda, que nada mais é do que uma junta médica para avaliar aquele caso. E após essas etapas, então, eu fiquei aguardando o contato da secretaria do INCA 2, me avisando quando seria a cirurgia. Pois bem, graças a Deus, sexta-feira agora, uma das secretárias me ligou, marcando então minha internação para segunda-feira, dia 5, e a cirurgia para terça-feira, dia 6. Então, esse vídeo foi um pouquinho mais longo. Agradeço a colaboração de vocês, a paciência de vocês também. Semana que vem eu não sei como vai ficar, mas eu prometo que eu mantenho vocês informados, tá? Não sei se eu vou gravar vídeo semana que vem, tá? Mas eu mantenho vocês informados, nem que seja alguma coisa assim rapidinha só para manter atualizados, a gente faz, tá bom? Então continuem orando por mim, divulguem o canal para que a informação ela se propague, né? Pode ser que tenham pessoas aí que vão se beneficiar de alguma forma com a minha história, né, com esse pouquinho da história que eu contei hoje. E não se esquecendo que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom, tá bom? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.